Nível 29. Hiperiano. Dificuldade de sobrevivência 4. Dificuldade para sair 4 de 5. Muito difícil de sair. Meio ambiente 3 de 5. Entidade 5 de 5. Descrição: escondida nos vastos oceanos do nível 29 exterior, está a nossa ilha, e dentro dela, uma nova civilização abraça um novo futuro. A própria ilha é delimitada por falésias acidentadas e encostas acentuadas, e íngremes de rocha e metal que funcionam como uma barreira natural contra perigos externos. No interior, altas e robustas cadeias de montanhas protegem quem vive na ilha e também funcionam como fonte fresca de água de amêndoa, que flui da encosta da montanha e forma longos e largos rios. Para os oceanos que circundam as nossas nações, nós os chamamos de as áreas externas do nível 29. Para as áreas da nossa ilha que não são protegidas pelas nossas montanhas, nós as chamamos de o círculo externo do nível 29. Finalmente, para as áreas da nossa ilha que são protegidas pelas nossas montanhas, nós as chamamos de o círculo interno do nível 29. Entre as montanhas, pequenos povoados cercados por grandes fazendas dominam a paisagem e formam um belo conjunto de campos de cultivo. Pequenas cabanas localizadas entre elas produzem uma renda estável de alimentos para as pequenas cidades, abrigando a maioria da população da nossa ilha. Estas pequenas cidades, cujos edifícios são feitos principalmente de madeira, fornecem não só um abrigo para o nosso povo, mas também fornecem-nos uma base e uma camada de base para o desenvolvimento futuro desta civilização. No círculo externo do nível 29, pequenas cabanas e torres de vigia podem ser comumente vistas em locais elevados, como colinas e penhascos, e nos fornecem mais uma camada de proteção contra quaisquer perigos externos. As áreas fora da ilha são consideradas muito perigosas para qualquer pessoa atravessar e, comumente, são relatados avistamentos de entidades estranhas e enormes. Diante disso, a proteção da nossa ilha é e sempre foi a nossa prioridade número 1, cuja proteção garante que o nosso povo possa viver em paz e prosperidade, a salvo de quaisquer ameaças e a salvo de quaisquer mentes corruptas. Qualquer coisa além dos limites da nossa ilha é considerada uma zona morta, pois é ao mesmo tempo insegura, arriscada e letal aventurar-se nela, juntamente com os já mencionados avistamentos de entidades estranhas e gigantescas. O próprio oceano funciona como uma barreira e uma ameaça devido às suas propriedades anômalas, que podem, na pior das hipóteses, destruir embarcações inteiras e despedaçar até os barcos mais fortes fabricados pelo nosso povo. Infelizmente, a única forma de sair do nível é também atravessando este vasto oceano, o que foi comprovado por andarilhos no passado, antes que as águas se tornassem um perigo para nós. Dado que toda a população do nível está presa aqui para sempre, muitos dedicaram suas vidas à criação de uma base estável, firme e forte, para uma civilização nova, gloriosa, poderosa e próspera nos Backrooms, utilizando madeira especial de árvores que só podem ser encontradas no nível 29. Os nossos edifícios não são apenas à prova de fogo, mas também extremamente robustos e resistentes, pois esta madeira especial é mais forte do que a maioria dos materiais de construção utilizados pelos humanos. Baseada numa ideologia solitária e isolada, a maior parte da população desenvolveu as suas táticas e conceitos para superar as lutas mais comuns na sociedade atual. Alguns desistiram completamente da ideia de um governo e agem sob uma sociedade amigável e bem mantida, sem governo. Outros adoptaram muitos conceitos de ideologias famosas, moldando-os às suas próprias necessidades e exigências, e criando uma nova forma de governo próspera. Deve-se notar que nenhuma dessas regras estranhas foi implementada sem quaisquer conflitos, e também deve-se notar que os conflitos são comuns. Nós, humanos, não somos perfeitos, por mais que tentemos aperfeiçoar nosso estilo de vida. Hiperia. Localizado no coração da nossa ilha, protegido por mais uma barreira natural em forma de floresta densa, está o nosso principal assentamento, Hiperia.
agindo como o principal centro entre os nossos diferentes assentamentos e ideologias, deve ser tratado como um ponto de encontro, e não como uma capital, pois cada sociedade diferente tem a sua própria capital, repleta até ao limite de recursos e infraestruturas importantes. Esta cidade, de tamanho modesto, é nada menos que um gigantesco complexo industrial por onde passam todos os negócios e bolsas. Dado que o centro também está localizado bem no meio da ilha, encaixando-se perfeitamente entre todos os outros grandes assentamentos e sociedades e permitindo rotas comerciais rápidas e fáceis entre eles, a maioria das sociedades concordou em usar o centro como seu principal posto avançado por outras razões do que inicialmente pensado e planejado. Conforme mencionado, embora o polo tenha sido inicialmente criado com a ideia de unir todo o comércio e da ilha, algumas das infraestruturas presentes no assentamento assumem a forma de gigantescos edifícios semelhantes a escritórios, que funcionam como estação diplomática e sede para muitas das nossas sociedades. No entanto, nem todas as sociedades aceitam Hiperia como o principal centro da ilha e, em vez disso, preferem utilizar as suas infraestruturas e cidades para os mesmos fins. Desprovida de quaisquer restrições, qualquer sociedade é livre para decidir o que fazer com os seus bens e nenhuma outra deve ficar no seu caminho. Demografia, diplomacia e recursos. Atualmente existem cerca de 25 mil habitantes, do nível 29, divididos em aproximadamente 250 sociedades, nações diferentes. Destes 25 mil habitantes, pelo menos 17 mil são não humanos. Quanto à ilha em si, tem a dimensão aproximada de 266.000 km², 836.297 milhas, e é, na sua maior parte, habitável, salvo as regiões montanhosas e o litoral, que não são adequados à presença humana e contém, em sua maioria, terrenos perigosos e temperaturas letais. A maioria das nações, sociedades não tem um nome formal, e são chamadas de nações errantes. Com isto, é difícil determinar a população e a riqueza exatas de cada nação, pois não existe uma lei definida de manutenção de registros, e a maioria das nações tende a manter quaisquer registros para si mesmas. Muitos desses assentamentos estão localizados em áreas seguras e protegidas pela natureza, mas alguns assentamentos também aproveitam a altitude das montanhas e criam ali assentamentos. Estas montanhas constituem a maior parte da massa terrestre da ilha, ou cerca de 56% dela, sendo o resto florestas, planícies, colinas e pequenas cavernas. Os recursos são extremamente abundantes nessas cavernas, principalmente ferro e cobre, que aparecem em gigantescos veios de minério. Além disso, a ilha abriga um tipo único de árvore, de cor vermelha, geralmente grossa e alta e com folhas brancas. Sua madeira é ainda mais resistente que o alumínio. Os recursos marinhos não são explorados, devido aos perigos presentes no oceano, mas acredita-se que existe uma grande abundância de peixes e outras fauna e flora aquáticas. Fauna e flora locais. Os animais comuns, as frontruns, também são comuns ao nível 29. Entretanto, com pequenas alterações, que se manifestam na forma de aparência física diferenciada e modificações genéticas benignas. 2. Estes incluem seres vivos terrestres e marinhos, que existem em grande abundância no nível 29, e ajudam a nossa próspera e crescente população, juntamente com a vasta e complexa quantidade de fauna presente no nível. A flora do nível é um milagre da natureza. Flores e árvores únicas constituem a maior parte desta flora viva e colorida, que domina parte da paisagem interior da ilha e pinta alguns dos terrenos montanhosos em tons coloridos, de inúmeras cores, por vezes criando arco-íris. As árvores deste nível são por si só um milagre da natureza também, pelas suas propriedades absurdas, mas críticas, que lhes permitem ser ainda mais fortes e resistentes do que a maioria dos metais usados pelos humanos, embora facilmente cortada com um machado típico. Quando processada por meio de um processo químico específico, essa madeira pode se tornar um dos materiais mais resistentes já conhecidos pela humanidade.
O Kraken. Escondido nas profundezas do nível 29 esperando para ser acordado está o Kraken, uma entidade gigante semelhante a um polvo, do tamanho da ilha, com tentáculos que se estendem por grandes distâncias. Vista durante a exploração em águas profundas conduzida por várias sociedades, esta entidade não é apenas perigosa para a população e o ecossistema do nível, mas também representa uma ameaça para o resto das salas dos fundos, pois teoricamente poderia sair do nível sem nenhum clipe, da mesma forma que os andarilhos poderiam. Adormecido nas profundezas do oceano e longe da nossa ilha, o Kraken induz um campo magnético à sua volta que puxa tudo o que se aproxima dele, criando algo que se assemelha a um redemoinho, de onde nada consegue escapar. Qualquer barco que passe nunca mais retornará, pois a força do redemoinho é mais forte do que qualquer coisa que os andarilhos já tenham visto. Isto, juntamente com os vastos perigos do próprio oceano e das entidades que nele residem, representa um perigo significativo para aqueles que se aventuram no mar profundo. Entidades. Além das entidades mortais e nocivas presentes no oceano do nível, não existem entidades nocivas na própria ilha. Entidades amigáveis são comuns na ilha e consistem em criaturas humanoides que se assemelham muito aos andarilhos. Devido à falta de equipamento e ao receio de perder pessoal, não foi feita qualquer exploração adicional dos mares, e todos os resultados mostram apenas uma fração do que se acredita ser um ecossistema único de entidades nunca antes visto. Além do Kraken, nenhuma outra entidade foi completamente documentada, mas há cerca de 200 entidades exclusivas do nível 29 que residem no oceano do nível. Bases, comunidades e postos avançados. Há centenas de nações e sociedades no nível 29. População do nível 29. Cerca de 25 mil habitantes. Grande variedade de governos e sociedades simples e complexos. Vasta coleção de diferentes nações, ideologias e grupos. Principalmente amigável com novos andarilhos. Composto principalmente por andarilhos desalinhados, sem relação com grupos principais. Entradas e saídas. Entradas. Para entrar no nível 29, é preciso atravessar muito além do oceano do nível 7. Quando o céu fica com uma cor rosa pálida, e a água é banhada pelo sol eterno, você atingiu o nível 29. Não muito tempo depois, você se encontrará em um dos estaleiros construídos ao redor da área onde os andarilhos chegam pela primeira vez quando entram no nível, e muito provavelmente você será saudado por representantes de diferentes sociedades, nações. Saídas. A única saída conhecida no nível 29 está disponível viajando muito além dos limites do próprio nível, o que pode ser feito navegando vários dias longe da ilha, conforme relatado. Porém, devido às propriedades atuais da água, essa saída é quase impossível de ser alcançada, e todas as tentativas resultam na morte dos andarilhos. Mesmo assim, teoricamente terminaríamos no nível 114, ou no nível 284.